Estamos aqui no gabinete do prefeito Teixeira de Freitas, Dr. Marcelo Belitardo, para poder saber dele algumas situações nesse primeiro momento, de gestão aqui. Estamos aqui com o Dr. Marcelo, também com o Dr. Agileu e o procurador adjunto, Reni, também aqui. Para saber como está a situação, como estão os desafios. Vamos para a primeira pergunta, doutor. Quais os critérios que o senhor utilizou na escolha dos secretários, do secretariado, e também se eles têm a autonomia da escolha dos segundos escalões, e terceiros escalões? O secretariado foi escolhido de acordo com alguns princípios: conhecimento da área, a confiança e a vontade em querer trabalhar com disponibilidade de tempo para trabalhar. A gente não queria secretário apenas para composição, que ele fosse lá, ficasse meia hora e fosse embora, ou que às vezes nem aparecesse na secretaria. Então o critério foi esse: confiança, conhecimento na área, vontade e disponibilidade de trabalhar. E a gente procurou privilegiar as mulheres. Então daí mais da metade do secretariado ser de mulher. Como não houveram vereadoras eleitas, então a gente tomou esse cuidado para mostrar para a sociedade a capacidade administrativa que o sexo feminino tem. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho. No começo é mais difícil, porque a gestão pública, ela tem alguns detalhes que a gente vai pegando com a prática. Mas tudo vai se encaixar, é só uma questão de tempo. E o pessoal aí, ele é muito bom e vai provar isso para a sociedade. Então, aproveitando aqui, dentro dessa pergunta aqui, são tidos como interinos, por causa da atual situação. A Câmara está em recesso, então precisa passar pela sabatina. É isso, doutor Agileu? Exatamente, é isso mesmo. Tem um dispositivo na lei orgânica do município que obriga que os secretários municipais nomeados pelo prefeito sejam submetidos a uma sabatina na Câmara Municipal. Em razão do recesso parlamentar, então as nomeações elas são feitas de forma interinamente, até chegar o momento em que esses secretários eles vão comparecer à Câmara, e deixando bem claro que o resultado da sabatina lá não influencia na decisão final do prefeito de manter ou não esses secretários. Independente do que vai acontecer lá, do que os vereadores vão sabatinar esses secretários, eles vão continuar sendo secretários posteriormente, assumindo a titularidade de maneira definitiva dos seus respectivos cargos. Obrigado, doutor Agileu. Agora, doutor Marcelo, houve um momento da transição, onde tomava conhecimento do que estava assumido, do que o senhor iria assumir. O bicho foi mais feio do que foi pintado? Sim, foi. No período de transição, que foi um período curto, houveram omissões de informações. Então, a gente esperava uma situação e ela realmente é muito pior do que a gente esperava. No visual que a gente via, a gente já sabia o que encontrar, mas os detalhes administrativos, de números, de dívidas, isso aí foi muito pior do que a gente imaginava. Vou dar só um detalhe: só de dívida de INSS, que a gestão anterior deixou, não é uma dívida antiga do município, não, é uma dívida da gestão anterior, de 1 ano e meio para cá, que eles vieram pedalando o INSS. São 25 milhões de reais só de dívida de INSS. Dívida que o município vai ter que pagar. Isso aí vai onerar os recursos desse começo da nossa administração. Então, realmente foi muito pior do que a gente imaginava. A gente vai conseguir. Agora, para a gente encerrar aqui, doutor Marcelo, a pandemia é algo que passou pelo 2020, adentrou, agora 2021 é uma realidade, é uma coisa que a gente está convivendo até que aconteça a vacinação e que ela seja efetiva também, comprovada. Quais são os planejamentos, no caso, para a questão da pandemia? Para os cuidados com a questão da pandemia, se vai ser algo diferente do que já vem acontecendo aqui em Teixeira de Freitas? Sim, a gente pretende tornar o atendimento nas unidades básicas com acesso mais fácil, para que a população, caso sinta alguma coisa, ela consiga ter acesso à unidade básica, que às vezes uma população carente da Zona Leste tem dificuldade de vir à UPA.
Então, aí ela inicia um sintoma e perde aí 1, 2, 3 dias. Então, tornar esse acesso nos postinhos de saúde mais fácil à população. E a gente está organizando, levando-se em conta que existe precariedade de recursos. Se a gente tem dívidas e a gente vai pagar essas dívidas, diminui a arrecadação do município. Então, a gente tem que organizar o sistema de urgência e emergência para atender a população nessas demandas. E, ao mesmo tempo, orientar a população das medidas preventivas para evitar essa disseminação do coronavírus, que é o uso de máscara, que é importantíssimo. Então, a população está bem consciente do uso frequente de máscara sempre que você estiver em um ambiente público, em um ambiente com mais pessoas, que isso é um fator de proteção fantástico. Então, são as medidas principais. Então, a gente assumiu a saúde, estamos levantando a estrutura, levantando custos, levantando despesas, organizando administrativamente a atenção básica, para que a população, em alguns dias, já sintam uma diferença, né, efetiva no que a gente está fazendo. Hoje não dá para perceber ainda, porque tem só 2 dias úteis de ações. Mas a partir do momento que a gente organiza e começa a implantar isso aí, a população começa a sentir a diferença. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Agileu. Obrigado, boa tarde. E a população, peço novamente, um pouquinho de paciência, que a gente pega uma estrutura administrativa bem caótica e organizar isso aí, para depois transformar isso em ações para a população, requer um pouquinho de tempo. Né? Porque primeiro a gente organiza a parte administrativa e depois coloca isso em prática. Então, a população que tem um pouquinho de paciência. Sei que é difícil, mas tem um pouquinho de paciência.